E aí pessoal, tudo certo com vocês? Na aula de hoje estarei resolvendo os exercícios do PET da semana 4 do PET volume 3. Sem enrolação então, bora lá. No exercício 1 fala o seguinte: considere a afirmativa. A combustão de 1 mol de álcool etílico produzindo CO2 e água libera 325 quilocalorias. Primeira coisa importante aí que falou, pessoal. Álcool etílico. Qual que é a fórmula do álcool etílico? É C2, certo? H6O, tá certo? Falando sobre o álcool etílico. Aqui é o álcool etílico, certo? Falou ainda que a reação ela libera 325 quilocalorias. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que a variação de entalpia dessa reação ela é igual a menos 325. Se é reação de liberação de energia, o sinal é negativo. Beleza, tendo esses dados aqui, eu já consigo identificar qual que é a equação que está correta. Ó, pessoal, na letra A você já vê que não está correta, porque pôs ali a combustão de C2H6. Isso é um hidrocarboneto. Então, a letra A já está incorreta. A letra B parece certa. Ó, tem o álcool etílico, está reagindo com o oxigênio, está formando CO2 e água e está liberando menos 325 quilocalorias. Então, aparentemente, a letra B está certa. Letra C e letra D estão incorretas, porque o ΔH está positivo. E na letra E está incorreto também, porque não está mostrando a combustão do etanol, está mostrando a combustão de um hidrocarboneto qualquer lá, tá certo? Então a única alternativa correta para questão 1 é a letra B, tá certo? Combustão do álcool etílico. Tem essa fórmula aqui e a reação está liberando essa quantidade de energia, tá certo? Bora para a questão 2 então. Questão 2. Na questão 2 apresenta para nós algumas reações aí e fala o seguinte: dentre as equações citadas, tem ΔH representando ao mesmo tempo calor de formação e calor de combustão. Aí nós precisamos identificar qual das reações que nos foi apresentada que apresenta uma reação de formação e uma reação de combustão ao mesmo tempo. Tá certo, pessoal? A primeira afirmação aí, que reage grafite com hidrogênio, é uma reação de formação, concordam comigo? Só tem substâncias simples nos reagentes. Porém, não é uma reação de combustão, tá certo? Então, a alternativa 1, ela está incorreta. Não é uma reação de combustão e uma reação de formação ao mesmo tempo. Beleza? Então, a 1 está incorreta. Vamos ver a segunda reação que nos foi apresentada. A segunda reação tem a reação do grafite com o gás oxigênio. É uma reação de formação? É uma reação de formação, porque só tem substâncias simples nos reagentes. É uma reação de combustão? É uma reação de combustão, porque está liberando energia e nos reagentes tem a reação de um reagente com o oxigênio, tá certo? Então a 2 ela é verdadeira. Vamos ver a 3? A 3 tem uma reação também do gás hidrogênio com o oxigênio. É uma reação de formação? Sim, só substâncias simples nos reagentes. É uma reação de combustão? Sim, tem um reagente reagindo com o hidrogênio e essa reação está liberando energia, porque o ΔH ele é negativo. Então a afirmação 3 também está correta. Vamos ver a afirmação 4. A afirmação 4 tem o carbono sólido virando carbono gasoso. Não é uma reação de formação, né, pessoal? Porque não é uma reação de... É uma reação de formação, porque só tem
substâncias simples nos reagentes, porém não é uma reação de combustão, porque não tem reação com o oxigênio. Então a afirmação 4 ela é falsa também, é incorreta, na verdade. E a afirmação 5, vamos ver o que a afirmação 5 nos fala. Tem o carbono grafite reagindo com hidrogênio. É uma reação de formação? Sim, só substâncias simples nos reagentes. É uma reação de combustão? Não, não tem hidrogênio. Então, a afirmação 5 ela também está incorreta. Então, no exercício falou para nós falarmos quais estão corretas. Então, é a letra B, que afirma que as proposições 2 e 3 estão corretas. Tá certo? Bora então para a questão 3. Questão 3. Na questão 3 fala o seguinte: o metano, CH4, também conhecido como gás do lixo, ao sofrer combustão, apresenta entalpia padrão de combustão igual a menos 890 kJ por mol. Isso quer dizer que essa reação, pessoal, libera 890 kJ por mol, tá certo? Na letra A, falou o seguinte: questão 3, letra A. Escreva a reação de combustão do metano, indicando a entalpia padrão de combustão da reação. Bem simples, né, pessoal? A gente vai escrever a reação de combustão do metano. E falou para nós que o metano é CH4, certo? A gente sabe que uma reação de combustão tem reação com qual gás? É o gás oxigênio, tá certo? O metano aqui, que vai estar no estado gasoso, ele vai estar reagindo com o oxigênio, que é o O2, também no estado gasoso, vai estar formando CO2 e água, considerando que está havendo uma combustão completa. Isso quer dizer que a quantidade de combustível, a quantidade de oxigênio é necessária para consumir todo o combustível, beleza? Falou ainda que o ΔH de combustão, padrão de combustão é 890 kJ por mol. Escrevo aqui, ó. 90 kJ por mol. Certinho? Eu preciso fazer uma outra coisa, pessoal, que é fazer o balanceamento dessa equação química. Eu preciso equilibrar o número de átomos que tem no reagente com o número de átomos que tem no produto, tá certo? Estão vendo que aqui no produto tem 2 átomos de hidrogênio e aqui no reagente tem 4? Então eu preciso colocar 2 aqui, ficou 4 átomos de oxigênio, certo? E ficou quantos átomos de Ficou 4 átomos de hidrogênio, certo? Tem 4 de cá. Quantos átomos de oxigênio tem aqui? No reagente? Tem 2. Nos produtos tem 2, certo? Tem mais 2, então tem 4. Preciso estar colocando mais 2 aqui para dar 4 átomos de oxigênio. Beleza? Certinho? Bora agora ver a questão, a letra B, na verdade. A letra B fala o seguinte: sabendo que a massa molar do metano é 16 gramas por mol, calcule a massa desse gás que, ao sofrer combustão, apresenta aí a entalpia de combustão igual a menos 222,6 kJ por mol. O que eu vou fazer, pessoal? Eu preciso interpretar a minha equação termoquímica. Isso aqui quer dizer que 1 mol de metano libera essa quantidade de energia aqui, tá certo? Então escreve aí, ó. 1 mol de metano vai estar... Vamos deixar um espacinho aqui porque eu vou estar justificando para vocês por quê, pessoal. Então vai estar liberando 890 kJ, tá certo? A gente sabe que 1 mol de metano a gente consegue relacionar com a massa molar, não consegue, pessoal? A gente viu isso lá no PEC volume 1, tá certo? Então 1 mol de metano
está relacionado diretamente com a sua massa molar, tá certo? E isso aqui, consequentemente, vai estar diretamente relacionado a essa energia liberada pela reação, tá certo? Um mol de metano vai ter lá a sua massa molar e a combustão desse metano vai estar liberando 890 kJ por mol, tá certo? Vamos encontrar a massa molar do metano? Como que eu vou fazer? Massa molar. Tem um átomo de carbono, certo? Qual que é a massa do átomo de carbono? É 12, tá certo? Mas tem 4 átomos de oxigênio. Qual que é a massa do oxigênio? 1. 4 vezes 1, 4. Então a massa do metano vai ser 16, como foi falado para nós lá no exercício. É importante que a gente treine isso, tá certo? Então a massa molar do metano é 16 gramas por mol. Tranquilo? Belezinha. Vou reescrever essa equação aqui, ó. Então eu sei que 1 mol de metano tem a massa molar de 16 gramas. Consequentemente, essa combustão desse metano vai estar liberando 890 kJ por mol. Tá certo? Falou para nós alguma coisa sobre o número de mol, pessoal? Não falou, né? Falou lá, falou uma quantidade de energia, menos 222,6 kJ. Mais alguma coisa? Falou pra gente calcular a massa desse gás que vai sofrer combustão. Então eu vou fazer uma regra de 3, pessoal. Ó, eu vou colocar, eu preciso saber quanto de energia que vai liberar a combustão do metano, qual que é a massa do metano, na verdade, que vai liberar essa quantidade de energia, tá certo? Então eu consigo colocar um X aqui, ó. Concorda comigo? Colocando o X eu vou conseguir encontrar a massa de metano que vai liberar essa quantidade de energia, tá certo? Vamos fazer esse cálculo? Então só multiplicar cruzado, ó. 890 vezes x é igual a 16 vezes 222,6. Isso dá igual a menos 3.561,6, tá certo? Agora eu passo 890 dividindo, então 3.561,6 dividido por 890, isso é igual a aproximadamente, pessoal, 4 gramas, tá certo? Essa aqui vai ser a massa de butano que vai sofrer combustão, que vai liberar essa quantidade de energia aqui, tá certo? Lembrando que aqui é a letra B, tá certo? Tem mais alguma pergunta? Tem, pessoal. Falou ainda lá que a quantidade de calor liberada na queima de... Pera aí, pessoal. A quantidade de calor liberada na queima de 141 gramas de álcool etílico é aproximadamente. Então a gente precisa estar fazendo a combustão agora do álcool etílico, tá certo? Eu vou apagar o quadro agora e já volto. Pessoal, vocês observaram um negócio estranho aí? A letra C da questão 3 é igual à questão 4. Elas estão pedindo a mesma coisa, tá certo? Então a gente ignora essa letra C aí da questão 3. Bora resolver a questão 4, que é a mesma coisa. Tá certo? Então, questão 4. Aí a questão 4 fala que muitos carros utilizam álcool etílico como combustível, sabendo que sua combustão total é representada pela equação. Aí apresentou para a gente a reação de combustão do álcool etílico e pede para a gente a quantidade de calor liberada na queima de 141 gramas de álcool etílico é aproximadamente. Primeiramente, pessoal, observar quanto de energia libera 1 mol dessa reação. A gente vê que 1 mol de álcool etílico
libera um mol de álcool etílico, vai estar liberando uma certa quantidade de energia, que é igual a 327 quilocalorias. 327 quilocalorias, tá certo? A gente sabe que o álcool etílico ele tem uma massa molar, não tem, pessoal? Vamos encontrar essa massa molar dele. Apresentou para a gente que ele tem a fórmula molecular de C2H5OH. Vamos encontrar a massa molecular desse composto, que a gente consegue relacionar mol, a massa e a energia, beleza? Como que eu calculo a massa molar? Ó, tem 2 átomos de carbono, certo? Qual que é a massa do átomo de carbono? 1. Então, 2 vezes 1, certo? Mais, aqui é 12 na verdade. A massa do carbono é 12, como tem 2 átomos de carbono, a gente multiplica 2 vezes a sua massa, tranquilo? Tem quantos átomos de hidrogênio? São 5 átomos de hidrogênio. Então, 5 vezes 1. Tem um átomo de oxigênio, tá certo? Então, a massa do átomo de oxigênio é 16. Como só tem 1, pode deixar só 16 mesmo. Por fim, sobrou um átomo de hidrogênio. A massa do átomo de hidrogênio é 1. Então, só você somar isso aqui, ó. 2 vezes 12, 24. Mais 5, 29. Mais 16, 45. Mais 1, 46. 46 gramas por mol. Essa aqui é a massa molar do álcool etílico. Então vamos escrever essa massa molar aqui, ó. Então, 1 mol de álcool etílico tem 46 gramas. E a combustão dessa quantidade de álcool etílico vai estar liberando 327 quilocalorias, tá certo? No problema falou pra gente uma certa massa, falou que é 141 gramas. Combustão de 141 gramas vai liberar que quantidade de energia? Então, você vai fazer assim, pessoal, ó, relacionar as massas, massa molar com a massa que forneceu lá e vai encontrar a energia aqui, ó, tá certo? Vamos ver quanto que vai dar isso? Pegando a calculadora aqui. Bora ver. Multiplica cruzado. 141 vezes 327 e 46 vezes x. Vamos continuar esse cálculo aqui, tá, pessoal? Então dá 46x é igual menos 327 vezes 141. Isso dá igual a menos 46.107. Tá certo? Negativo aqui. Coloquei, então tá certo. Então agora eu encontro o valor de x. Passo 46 para cá dividindo. Então 46.107 dividido por 46. Isso vai dar igual a aproximadamente menos 1.000 quilocalorias. Tá certo? Isso. Bora ver as alternativas? A alternativa que bate, pessoal, é a letra C, que afirma que a quantidade de energia liberada na combustão de 141 gramas de álcool etílico é aproximadamente menos 1.000 quilocalorias. Tranquilo? Bora fazer então a última questão, que é a questão 5. Atividade 5. Na atividade 5, pessoal, pede para vocês fazerem uma pesquisa sobre temperatura e calor com a finalidade de contribuir para a melhor compreensão do conceito de energia,
variação de energia envolvida nos processos. Pede para vocês explicarem por meio de desenhos e ou justificar a diferença existente entre calor e temperatura, utilizando os conceitos abordados durante todo o processo de atividades e pesquisas, tá certo? Eu fiz esse esquema aqui, pessoal, que eu achei melhor para desenvolver, tá certo? Vocês podem estar fazendo aí no caderno de vocês da forma que vocês considerarem melhor, beleza? Então, bora analisar esse esqueminha aqui. Em termoquímica, pessoal, a gente estuda a energia, tá certo? Mas que tipo de energia? A energia sobre a forma de calor, que é a energia térmica, tá certo? Mas o que é calor, professor? Calor é o trânsito de energia devido à diferença de temperatura, tá certo? E é importante que vocês não confundam calor com temperatura, tá certo? A temperatura, ela mede o grau de agitação das moléculas, tá certo? É uma grandeza física que mede o grau de agitação das moléculas. Calor vai medir a quantidade de energia em trânsito devido à diferença de temperatura, tranquilo? A gente consegue medir calor utilizando essas duas fórmulas aqui, que a primeira é o calor é igual a massa vezes o calor específico vezes a variação de temperatura, tá certo? A gente consegue ainda calcular o calor utilizando essa outra forma, que o calor ele pode ser expresso como a capacidade térmica vezes a variação de temperatura, tá certo? Então, conseguem ver, pessoal, que o calor ele está relacionado diretamente com a variação de temperatura? Se não tem variação de temperatura, o calor é zero, tranquilo? E agora nas reações químicas, que é o mais importante para nós. O calor nas reações químicas ele é chamado de entalpia, tá certo? Entalpia vai ser o calor que vai estar presente nas reações químicas. O calor, os reagentes eles vão ter um calor, os produtos vão ter outro calor, tá certo? A diferença entre o calor dos produtos menos os reagentes é a variação de entalpia, tá certo? Ora, a variação de entalpia pode ser menor que zero. Isso indica o quê? Isso indica que a reação ela é exotérmica, pessoal. Ora, a variação de temperatura vai dar um valor maior que zero. Isso indica que a reação é endotérmica, tá certo? Exotérmica libera calor, endotérmica absorve calor. Por fim, a gente viu que tem dois tipos de entalpia. Tem mais tipos, pessoal, mas o PET não abordou. Mas nós vimos que tem a entalpia de formação, que é o calor associado àquelas reações de formação, que são aquelas reações que são compostas apenas de substâncias simples nos reagentes, tá certo? E a gente viu também que tem a entalpia de combustão, que é aquele calor associado às reações de combustão, que é reação com o gás oxigênio, tá certo? Entendido isso, pessoal, tá ótimo, tá certo? Espero que vocês tenham compreendido o conteúdo do PET e a resolução dos exercícios. Se ficou alguma dúvida, me manda mensagem no WhatsApp e tira sua dúvida. Nossa aula está terminando por aqui. Até a próxima então e valeu!